Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas seródias, ao Senhor, que faz as nuvens de chuva, dá aos homens o aguaceiro e cada um erva no campo. Irmãos, eu quero compartilhar com você nessa noite sobre a chuva do céu. A chuva e a seca são duas coisas que muitas das vezes fazem parte da nossa vida. E às vezes esse tempo que você tem vivido não é o tempo de fato da chuva sobre a sua vida, mas às vezes você tem vivido um tempo de seca, um tempo de deserto. Mas eu creio que no nome de Jesus, se você tem vivido tempo de falta de chuva na sua vida, de escassez na sua vida, certamente a chuva abundante de Deus vai vir sobre a sua vida nesse tempo. Por quê? Porque muitas vezes nós não gostamos muito das estações. Muitas vezes nós gostamos só mais do verão, mas o inverno vai chegar. Fala para o seu irmão, o inverno vai chegar. Então, nós vamos passar pelo outono, pelo verão, pela primavera, mas o inverno em algum momento da nossa vida vai acontecer. Sim ou não, irmãos? Mas eu quero dizer para você, o inverno não é para sempre, porque logo em seguida o verão vai chegar sobre a sua vida. Mas muitas vezes nós não gostamos das estações da nossa vida. Alguns dias atrás eu estava ouvindo um testemunho de uma irmã. A irmã estava no hospital, internada, e ela estava deitada em cima da cama, dentro da enfermaria, e de repente ela fechou os olhos, e quando ela fecha os olhos, entra um homem de branco no quarto dela, e naquele momento ela achou que aquele homem não era um médico, e ela perguntou para aquele homem: olha, por que a minha vida tem tantos problemas? Porque na minha vida está cheio de problemas, está cheio de complicação. E naquele momento aquele homem olhou para ela e mostrou para ela o monitor do eletrocardiograma. Você já viu aquele monitor do eletrocardiograma? Onde mede na verdade as batidas do coração, a pulsação do coração. O que acontece? Sempre quando o coração está funcionando, o que acontece? Ele faz tum, tum, né? Vai lá em cima e vai lá embaixo. E a nossa vida de vez em quando é assim, né? Tá tudo bem, mas de repente o negócio vai lá em cima e cai, né? E o anjo mostrou para ela esse monitor e disse para ela o seguinte: olha, você está vendo a sua vida? A sua vida é como a batida do seu coração. Enquanto vai lá em cima e vai lá embaixo, é o sinal que você tem vida. Mas quando aqui no monitor mostrar que está tudo parado, é o sinal que acabou a vida para você. E de repente aquela mulher acorda, aí entra uma enfermeira no quarto dela, ela fala: olha, entrou esse médico aqui no meu quarto. E ela falou: olha, não conheço esse médico aqui. E naquele momento ela teve uma percepção do Espírito, ela fala: o anjo do Senhor veio falar comigo. Então, quando a linha do visor, irmão, tem alternância de altos e baixos na sua vida, é sinal que você está vivo ainda. Fala para o seu irmão, é sinal que você está vivo ainda. Às vezes você quer que fique tudo parado, mas só tem um lugar para o seu coração ficar parado, é onde? Às vezes você quer que a sua vida tenha uma calmaria, mas é todo dia que tem calmaria na sua vida? Você pega uma calmaria aí, que quem dera fosse que essa calmaria durasse meses, anos, até o final das suas vidas. Mas de fato não vai durar até o final da vida. Por quê? Porque num momento ou em outro vai vir o quê? Uma tribulação, vai vir uma turbulência na sua vida. Sim ou não? Mas lembre de uma coisa, irmão. Uma hora vai estar para cima, mas uma hora vai equilibrar de novo. É isso que você tem que ter certeza na sua vida. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer que tudo seja igual. Mas as oscilações fazem parte da nossa vida. Fala para você assim: a oscilação faz parte da sua vida. Tem dia que você está sentindo calor e frio ao mesmo tempo, sim ou não? Você já sentiu, de manhã você está com calor, aí de repente você vai num lugar e você está com frio, né? Às vezes você está aí no fundo, você está com frio, os irmãos que estão aqui na frente estão com calor, né? Porque geralmente aí o fundo é o calor, é o frio. Então por isso que eu oriento você, quando você quiser não sentir tanto frio, você venha sentar mais para o meio ou para frente. Aí se você pedir para os irmãos abaixar o ar-condicionado aí, o que vai acontecer? Os irmãos da frente vão sentir o quê? Mais calor. Então na verdade, quem que tem que mudar de lugar? É o ar-condicionado ou quem está sentindo frio?
Então você está sentindo frio, você pula para a banda de cá, que aqui é mais quente. Os irmãos estão entendendo? Por isso que eu falo para os irmãos, não abaixa o ar-condicionado, quem está atrás, porque quem está na frente fica um calor terrível. E na nossa vida é assim. Os irmãos lá de trás estão sentindo frio, e da frente está sentindo o quê? Calor. O de trás pede para aumentar a temperatura do ar, e o da frente fala, pastor, abaixa. Porque a nossa vida é assim, é cheia do quê? De oscilações. No mesmo tempo que muitas vezes está seca, vai vir chuva. E nisso está a beleza da vida. Por quê? Porque, na verdade, os altos e os baixos da nossa vida é a prova que o seu coração está batendo, que você está vivo, amém, irmãos? Se você está passando por momentos bons, de repente, momentos difíceis, momentos bons, momentos difíceis, é sinal que o seu coração está batendo e Deus tem mais para você nesse tempo, amém, irmãos? Então, às vezes, nós somos levados até para a sombra da morte, a palavra do Senhor nos diz isso. Lá no Salmos 91, lá no Salmos 23... Mas certamente, se você passar pelo vale da sombra da morte, saiba que o Senhor também vai conduzir você para os pastos verdejantes. É lá que Ele quer conduzir você. Então todas as situações é para o nosso crescimento. A palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero dizer para você, se você não tem vivido os melhores dias da sua vida, o Senhor está com você. Se você tem vivido dias bons, dias extraordinários, o Senhor continua com você. Então, não é as circunstâncias que definem a presença de Deus na sua vida. Eu quero dizer para você, independente das circunstâncias, o Senhor está com você. Se você está no vale da sombra da morte, o Senhor está com você. Se você está em pastos verdejantes, o Senhor está com você. A palavra do Senhor diz que todos os dias Ele estaria conosco, até na consumação dos séculos. Fala para o seu irmão, todo dia Deus está com você, irmão. Mas o problema é o seguinte: todo dia o Senhor está comigo, mas todo dia eu quero estar com o Senhor. Em todo tempo o Senhor está comigo, mas eu quero o Senhor em todo tempo governando a minha vida. Então em nenhum momento da sua vida, irmãos, o Senhor Ele sai de você. Por quê? Porque Ele decidiu fazer de você o que? A sua habitação. O Senhor está com você em todo o tempo. Diga assim, o Senhor está comigo em todo o tempo. Existem duas palavras no grego para tempo. A primeira palavra é cronos e a segunda kairos. Cronos é o tempo que é contado onde? No nosso relógio, é o tempo que é contado no cronômetro, é o tempo que é cronometrado, é o tempo que está no seu calendário. Mas kairos fala do quê? De estações. Fala de tempos específicos de Deus preparados para nos abençoar. Então kairos fala do tempo de Deus na nossa vida, fala do tempo do favor e da graça de Deus. Então, eu quero dizer para você, o que governa na sua vida não é o cronos, é o kairos. Por quê? Cronos é aquilo que os seus olhos veem. Cronos é aquilo que as suas mãos podem tocar, aquilo que é palpável, aquilo que é visível, aquilo que você sente. Mas o kairos não tem a ver com o seu sentimento, não tem a ver com aquilo que você vê. O kairos tem a ver com aquilo que você crê. Por quê? Porque a sua vida aqui no cronos, no tempo humano, pode estar uma turbulência. Mas no kairos existe descanso para você. Existe de fato coisas grandes para você. Mas qual que é o problema muitas vezes? Nós temos que fechar os nossos olhos para aquilo que é natural e abrir os nossos olhos para aquilo que é espiritual. Então, o cronos, você consegue ver com seus olhos humanos. Você consegue sentir com a sua humanidade. Mas o kairos é só preparado para aqueles que andam em fé. Para você ver o que está acontecendo no kairos, você tem que sintonizar a fé na sua vida. Mas muitas vezes as emoções, as circunstâncias tentam tirar essa sintonia da sua vida para você não se conectar com o kairos. Mas eu quero dizer para você, o tempo que Deus preparou para você não é o que seus olhos estão vendo, mas é aquilo que Ele já descreveu lá na eternidade para você, irmão. Não é aquilo que você pode sentir, não é aquilo que você pode muitas vezes descrever. Porque o que Deus tem preparado para você, de fato, é indescritível. Não existem palavras que possam descrever aquilo que Deus preparou para você. Mas isso você não consegue ver no cronos. Você só consegue ver onde? No kairos.
Kairos. É o tempo de Deus, é o momento de Deus, é quando Deus quer fazer, é quando Deus está estabelecendo o plano, o propósito dele, mas não tem a ver com aquilo que está limitado aqui nessa esfera natural, não tem a ver com aquilo que está limitado dentro das 24 horas, das 7 semanas, dos 30 dias do mês. Por quê? Porque não é natural. Você tem que entender que o tempo que governa a sua vida hoje é um tempo espiritual. Você tem que entender que agora, quando você se tornou um ser espiritual, você não é apenas mais um ser espiritual, mas você agora é um ser eterno. No Cronos, diz que você tem um dia para morrer, sim ou não? Mas no dia que você nasceu de novo, vou fazer uma pergunta para você. Quem nasceu de novo, morre? Sim ou não? Quem é um ser espiritual, morre? Porque o que Jesus disse? Aquele que crê em mim, mesmo estando morto, o que Jesus falou? Viverá. Por que Jesus está dizendo isso? Morreu aquilo que é Cronos. Foi-se embora o Cronos. Foi-se embora aquilo que era natural, aquilo que era humano, aquilo que foi criado do pó da terra. Mas Jesus está dizendo para mim e para você: você no dia que nasceu de novo, você no dia que me recebeu na sua vida, você deixou de ser um ser natural, você deixou de ser um ser criado do pó da terra e se tornou alguém espiritual. Então agora você não é mais limitado nesse tempo presente, você não é limitado nos anos da sua vida, você agora é um ser ilimitado que foi criado para a eternidade. Você não foi criado para viver apenas nessa terra, mas você foi criado para viver com Deus na eternidade. Por quê? Porque o céu é o seu lugar, irmão. Então, no tempo Kairos, nós não estamos nem limitados por enfermidade, nem por morte. Por quê? Porque nós entendemos que nós nos tornamos um ser ilimitado. Fala para o seu irmão, você é ilimitado, irmão. Então Jesus disse isso para mim e para você: aquele que crê em mim, mesmo que estando morto, viverá. Por que Jesus está dizendo? Você não foi criado para viver apenas no Cronos. Você foi criado no Kairos para viver aonde? No Cronos. Por isso que Jesus disse na oração universal que ele nos ensinou, que seja na terra como é no... O que ele está dizendo? Que seja no Cronos como é onde? No Kairos. Porque agora é o Kairos que governa o Cronos. Mas muitas vezes o que acontece? Nós ainda limitamos a nossa mente nesse mundo. Nós ainda, na verdade, limitamos a nossa mente no Cronos. E muitas vezes é o Cronos que governa a nossa vida. Aí muitas vezes nós queremos viver da perspectiva terrestre para a perspectiva celestial. Mas Deus criou você para viver ao contrário. Deus criou você para viver da perspectiva celestial para a perspectiva terrestre. Então, é o Kairos que tem que governar o Cronos. É o céu que tem que governar a terra. É o céu que tem que direcionar a sua vida. É o céu que tem que direcionar a sua família. Então, para você entender isso, você não vai entender com a sua mente. Por quê? Você só consegue discernir isso com o seu espírito. Para você entrar no Kairos, você tem que estar conectado espiritualmente com Deus. Porque o Kairos é só para os espirituais. Fala para o seu irmão, o Kairos é só para o espírito, irmão. Então não tem como você entender o Kairos com aquilo que é natural. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque por mais que nós vivemos ainda no Kairos, nós vamos estar ainda limitados no Cronos. Os irmãos estão entendendo? Então vai chegar momento aqui no Cronos que as estações da nossa vida vão mudar. Às vezes vai ser tempo de seca. Às vezes vai ser tempo de testes. Tempo de preservar o que nós já temos. Mas o que acontece? Se você tem a sua mente renovada, se você tem o seu espírito sensível, entende, eu não vivo pelo Cronos, eu vivo pelo Kairos. O Cronos está dizendo isso, mas o Kairos está dizendo que eu estou por cima disso. Aí o que acontece? Você vai ter uma nova perspectiva de vida. Você não vai viver limitado aqui nessa terra. Por quê? Porque por mais que os seus olhos naturais veem que você está vivendo um tempo de seca, o seu espírito está dizendo em todo tempo: vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. Mas sabe qual é o problema?
Muitas vezes você deixa de ouvir até o seu próprio espírito para ouvir o quê? Aquilo que é natural. Ouvir as vozes das circunstâncias, ouvir a voz do inimigo, ouvir as vozes das lutas que estão diante de você. Mas tem uma voz que você não pode parar de ouvir, que é a voz do Espírito dentro de você, dizendo para você: vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover, vai chover. Aí quando você está conectado no seu Espírito, sabe o que acontece? Você não apenas vai ouvir a chuva, vai ouvir o seu Espírito dizendo que vai chover, você já vai começar a ouvir o barulho da chuva. Sabe por quê? Porque você não está vivendo a perspectiva terrestre. É seca. É seca. São lutas que estão diante de você, são problemas que estão diante de você. Mas você não foi criado para viver segundo aquilo que é natural, segundo aquilo que é terreno. Nesse momento de luta, nesse momento de perseverança, ouça o Espírito de Deus que está dentro de você, dizendo para você: filho, levanta sua cabeça, vai em frente, porque a nuvem já está se formando e vai vir chuvarada sobre você. Mas qual que é o problema? O problema é que a gente deixa de olhar para o céu e a gente começa a olhar para a terra. No tempo de luta, irmão, olha para o céu. Você não está vendo quando a chuva está se formando. Mas no momento da seca, o vapor está subindo. Fala para você assim: o vapor está subindo, irmão. E se o vapor está subindo, certamente vai chegar um momento que a nuvem vai ficar pesada. A nuvem não vai suportar o peso da água. E a chuva vai vir sobre a sua vida e sobre a sua casa, meu irmão. Mas você não pode ficar limitado olhando para as circunstâncias. Você não pode ficar limitado olhando para os problemas. Você tem que crer. Se a estação agora que você está vivendo na sua vida não é favorável, se a estação não é de chuva, se a estação é de seca, você tem que crer que seu Deus é um Deus de estações. E no momento oportuno a chuva vai vir sobre a sua vida. Sabe, qual que é o problema? Nós vivemos aqui numa região de agricultura. Quem já plantou uma horta aqui em casa aqui? Você planta uma semente. Por mais que você aduba, por mais que você faz sua parte, o que tem que acontecer? O que tem que acontecer, irmão? A chuva não tem que vir? Você planta uma semente com dúvida que a chuva não vai vir? Já pensou se todo agricultor fosse plantar uma semente, germinar a semente lá? Ah, não vou plantar esse ano que eu acho que não vai chover. Ia ter colheita? Não ia adiantar adubo, não ia adiantar você adubar a terra, você colocar os herbicidas para matar as pragas, não adianta nada. Se não tem chuva, não adianta o quê? Nada. Por isso que o homem com toda a tecnologia hoje, se não vê chuva, o que acontece? Não tem o quê? Plantação. E se vir chuva demais também acaba com a plantação. Por quê? Esse é um sinal que nós temos que depender de quem? De Deus, irmão. Até o homem natural tem que depender de Deus, porque se não vier chuva, ele não vai colher. Então no tempo da seca, é o tempo de você preparar a terra. Fala para o seu irmão, é o tempo de você preparar a terra, irmão. Mas para plantar semente, você tem que crer que a chuva vai vir, sim ou não? Aí de repente a chuva vem e você não colhe. Por que você não colhe? Porque você esqueceu do quê? Plantar. Fala para o seu irmão assim: semente é para plantar, irmão. Não é para comer. Quem come semente não colhe. Deus colocou semente na sua mão para você plantar. Porque é Ele que vai regar, Ele que vai dar o crescimento, Ele que vai dar o fruto no tempo certo. E você vai colher de uma forma abundante. A chuva vai vir no caróis de Deus, no tempo de Deus. E eu quero dizer para você, a chuva está chegando. Fala para o seu irmão assim: a chuva está chegando sobre a sua vida. É tempo de abundante chuva na sua vida, na sua casa, na sua família. É tempo de chuva na nossa igreja, é tempo de chuva na nossa cidade.
Nós não estamos percebendo, mas o céu já está se enchendo com abundante chuva. O vapor já está subindo para o céu. E vai chegar um momento que a nuvem vai pesar e vai chover. Certamente vai vir chuva sobre as nossas vidas, irmãos. Certamente a chuva do céu está sobre a nossa casa. Pastor, mas eu não estou conseguindo ver. Nós estamos na expectativa nessa semana que vai vir chuva, amém? Hoje você veio para o culto até em fé que você vê que as nuvens estão carregadas, amém, irmãos? Não são só as nuvens que estão carregadas, o céu está carregado sobre você e vai cair a água do céu sobre você, irmão. Não vai cair água apenas nas plantações naturais, mas vai cair água nas plantações espirituais que o Senhor falou para você. É o tempo que Deus vai regar na sua vida. Nós lemos lá em Zacarias no capítulo 10, no verso 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas seródias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva e dá aos homens aguaceiro a cada um. Então existe um tempo de chuva sobre nós. E se nós crermos que existe esse tempo de chuva sobre nós, isso traz boas expectativas ao nosso coração. Às vezes você tem vivido tempo de seca, mas até na seca você tem desfrutado de bênçãos. Sim ou não, irmãos? Quem que na seca desfrutou de bênção que levanta a mão? Irmão, se na seca você já desfrutou de bênção, já pensou quando chover sobre a sua vida? Já pensou quando chover sobre a sua casa, aguaceiro, chuvarada? Sabe, se na seca você já está conseguindo colher, já pensou quando chover verdadeiramente sobre você, o que você vai colher, irmão? Você tem que colocar essa expectativa no seu coração, sabe? Então, vai ser um tempo de aguaceiro. Então, eu quero dizer para você, chegou o tempo de você alegrar o seu coração. Fala para o seu irmão, alegre o seu coração, irmão. Fala para o seu irmão assim, ó, aponta o seu dedo para ele, dias melhores estão diante de nós. Dias melhores estão diante de você, meu irmão. Fala para o seu irmão assim, a chuva vai cair sobre a sua horta, irmão. A chuva vai cair sobre a sua plantação, a chuva vai cair sobre a sua casa. Há duas maneiras de chuvas proféticas na Bíblia. A primeira chuva é o York e a segunda é Melcosh. Então essas duas palavras falam de chuvas temporãs e chuvas seródias, que significa o quê? As primeiras e as últimas chuvas. Então na Bíblia, quando se há duas chuvas, nós temos que entender o profético, que fala sobre essa linguagem profética. Então, em primeiro lugar, você tem que entender que é algo profético. A palavra do Senhor diz lá em Atos, no Pentecoste, que quando o Pentecoste veio, foram chuvas temporãs. Por quê? Porque havia um grande mover naquele lugar. Havia ensino, a palavra do Senhor diz que havia cura, havia prosperidade, e havia um grande crescimento no meio da igreja. Mas a palavra do Senhor diz que nós não vamos apenas desfrutar das chuvas temporãs, mas também nós vamos desfrutar das últimas chuvas dos últimos dias, irmãos. É os dias que nós estamos vivendo, é os dias que o Senhor está vindo, que vai vir buscar a sua igreja. Os dias da última chuva, é os dias do arrebatamento. E a palavra do Senhor diz que essas chuvas serão mais abundantes do que as primeiras. Nós vamos viver muito mais do que a igreja viveu em Pentecoste, porque eles viveram as primeiras chuvas. Nós vamos desfrutar das últimas chuvas. E o Senhor está chamando para você nesse tempo. E essas duas chuvas se aplicam para nós. Por quê? Porque isso fala de ciclos de crescimentos. Se nós olharmos para Israel, Israel é um exemplo para nós. Tudo que se refere a Israel é uma tipologia na palavra de Deus para a igreja. Então, não pode haver de fato chuva em todo o tempo. Por quê? Porque se haver chuva em todo o tempo, ninguém vai conseguir plantar, ninguém vai conseguir colher, não vai haver o quê? Lavoura. A chuva precisa acontecer no tempo certo. Diga comigo assim, a chuva precisa acontecer no tempo certo.
Então, chove para quê? Para plantar. Se não, a chuva não vir para molhar a terra ficar molhada e propícia para receber a semente, não tem como plantar. Tem como plantar, irmão? Então tem que chover até para quê? Para plantar. Deus, Ele manda a chuva na sua vida primeiro para você plantar. Fala para o seu irmão assim: irmão, chegou o tempo de você plantar. Mas entre essas duas estações, além de chuva, precisa haver o quê? Sol. As plantas precisam tomar o sol, por quê? Porque do sol existem proteínas naturais. Para que elas venham o quê? Brotar, para que elas venham crescer. E tudo acontece no seu devido tempo. Por isso que a palavra do Senhor diz lá em Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, há tempo da chuva vir, para que a semente venha a ser germinada. E logo em seguida, depois dessa estação, o sol tem que vir. Mas a chuva também tem que vir para haver o quê? Colheita. A palavra do Senhor diz que aos 12 anos, Jesus foi ao templo, mas ele não estava ensinando os doutores. A palavra do Senhor diz lá em Lucas, no capítulo 2, 46, que antes de ensinar, Jesus estava fazendo perguntas para os mestres da lei. O Deus que se fez carne, agora com 12 anos, fazendo afirmações, perguntas para os doutores da lei. Naquele momento ainda, não era o tempo de Jesus ensinar. A palavra do Senhor diz que Jesus só veio ensinar depois dos 30 anos de idade. Ele começou o seu ministério com 30 anos. Por quê? Porque ensinar com 12 anos era ensinar antes do tempo de Deus para a vida dele. Por isso Deus naquele momento prepara Jesus. Jesus cresce em graça, em verdade e estatura, até os 30 anos, quando o kairós de Deus, os 30 anos de idade, Jesus agora é chamado para pregar as boas novas e para salvar o mundo naquele momento. Mas tudo foi aonde? No tempo de Deus. Fala para o seu irmão assim: tem um tempo de Deus para você, irmão. Irmão, se existiu o tempo de Deus até para Jesus. Jesus, ele teve que ser gerado no ventre de Maria. Jesus, ele teve que vir ao nascimento. Jesus teve que crescer como uma criança normal. Jesus teve que aprender como uma criança normal. Ele sendo Deus, se houve o tempo de Deus para ele, você acha que não vai existir o tempo de Deus para você? Jesus teve que esperar a vontade do Pai para falar para ele: filho, já chegou o momento, é agora que você tem que fazer. Mas muitas vezes nós queremos ser diferentes até de Jesus. Se para o Filho de Deus, aquele que era um mistério, aquele que estava escondido no Pai, o Cristo, ele teve um tempo para se preparar para todas as coisas acontecer. Por que não vai ter tempo para você, irmão? Se existiu tempo para Jesus, vai existir tempo também para nós. Jesus teve tempo para aprender, sim ou não? Então, se Jesus teve esse tempo para aprender, nós também temos que ter o tempo para aprender, para ouvir da parte de Deus, para ouvir a respeito de Deus, sobre a palavra dele, para que nós possamos crescer em graça e também em verdade. Por quê? Porque tudo fora do tempo gera muito problema. Então algumas pessoas muitas das vezes deixam passar o tempo da sua oportunidade. Como Israel, a palavra do Senhor diz que Jesus chorou ao entrar em Israel, porque Israel naquele momento deixou passar o tempo. Jesus só ia vir aquela vez, naquele momento, naquele tempo. E no tempo que Jesus veio, o que eles fizeram? Eles viraram a costa para Jesus. Jesus veio para salvá-los, mas eles rejeitaram aquele que veio para salvá-los. Então eles não reconheceram o tempo da sua oportunidade. Outros, no entanto, muitas das vezes, com medo de perder a oportunidade, querem fazer as coisas antes do tempo. Mas Jesus, apenas com 12 anos, faziam perguntas. Isso é sabedoria, irmão. Existe o tempo de Deus e a chuva de Deus. Fala comigo assim: existe o tempo de Deus e a chuva de Deus. Se nós olharmos a primeira menção de chuva na Bíblia, a palavra do Senhor diz que a primeira menção de chuva é a chuva temporã e seródia, que está em Deuteronômio no capítulo 11, no verso 14. Olha o que a palavra do Senhor diz: darei as chuvas da vossa terra ao seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolheis o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Então Deus, ele não manda chuva o tempo todo,
Mas quando Deus manda, Ele manda chuva para nós termos abundância de pão, abundância de vinho e abundância de azeite. Quando a chuva vem, há abundância nos seus celeiros, irmãos. Quando a chuva de Deus vem, há abundância de revelação. Quando a chuva de Deus vem, vai vir uma grande colheita na sua casa e na sua vida, irmão. Então, o pão e o vinho não têm poder em si mesmo. Por isso que todo mês nós estamos aqui participando do pão, participando do cálice, porque nós cremos o seguinte, que quando nós cremos no corpo e no sangue de Jesus, há fortalecimento, há cura no nosso meio. Então a primeira menção da chuva está associada ao suprimento do Senhor. A chuva vem para te trazer suprimento. Fala assim, a chuva vem para me trazer suprimento. Vamos ler Deuteronômio 11, do capítulo 10 ao 11. O Senhor vai fazer aqui uma comparação importante entre Canaã e o Egito. Olha o que a palavra do Senhor diz. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste e que semeais a vossa semente com o pé. Arregai-vos como a uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes e de vale, da chuva dos céus beberás as águas. Terra de quem cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se diligentemente obedecer os meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Acabou? Darei as chuvas da vossa terra ao seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal e o vosso vinho e o vosso azeite. Então, a palavra do Senhor diz uma afirmação, que no Egito não chovia, chovia apenas nas montanhas. Se você ver alguns documentários no Discovery Channel, no Story ou no National Geographic, você vai ver que no Egito é uma nação que não depende da chuva cair sobre ela, mas depende da chuva cair nas montanhas, nos vales, para que o rio Nilo venha se encher e venha transbordar, para que quando o rio Nilo transbordar, eles fazem canais, para que eles possam aproveitar essa água da enxurrada da chuva. Mas a chuva não caía sobre o Egito, a chuva caía longe do Egito. Então, até no mundo, existe um suprimento da misericórdia de Deus. Porque o Egito na Bíblia aponta para o mundo. Então, no Egito, o tempo da chuva, eles faziam um rego com o pé. Para que aquele canal que eles faziam com o pé, esse rego, chegasse até a plantação. Mas a palavra do Senhor diz que em Canaã, a chuva ia vir sobre a terra, irmãos. Deus está dizendo, olha, vocês estavam no Egito, mas agora eu vou enviar vocês para um lugar que a chuva vai vir sobre vocês. Por quê? No Egito, no mundo, é lugar onde você só olha para o chão. É lugar que as pessoas não dependem de Deus, porque você tem que riscar a terra para a água vir. E quando você risca a terra, a água vai vir do canal. Mas quando você entra em Canaã, você não vai mais riscar a terra com o seu pé. Por quê? Você tem que crer que a provisão da chuva vai vir da onde? Do céu. No Egito você olha para o chão, porque você depende de você. Para você fazer o canal para a água fluir. Mas em Canaã, você olha para o céu, você não olha mais para o chão. Porque agora você não depende mais do seu pé para fazer o canal, para a água fluir. Mas agora você depende exclusivamente de Deus, para que a água venha sobre a sua vida e flua sobre a sua vida. Então no mundo você olha para o chão. Mas quando nós entramos em Canaã, nós temos que olhar para onde? Para o céu. Por quê? Porque no céu tem uma medida de provisão para cada um de nós, irmãos. O próprio Deus falou que agora vocês não vão beber mais da água do chão, mas vocês vão beber da água do céu. Fala para o seu irmão, você vai beber da água do céu, irmão. Então no Egito você vai olhar sempre para o chão, mas em Canaã você vai olhar para o céu, porque você vai depender de Deus. Você não vai confiar na força do seu braço. Você não vai confiar no seu entendimento.
Mas é com base na revelação, é com base no Espírito. Nós não queremos viver confiado naquilo que nós conquistamos, mas nós queremos viver confiados naquilo que Deus nos deu, amém, irmãos? Não vive estabelecendo a sua confiança naquilo que você conquistou, mas estabeleça a sua confiança naquilo que Deus conquistou para você em Cristo na cruz do Calvário. Então, quando o povo de Israel estava no deserto, a palavra de Deus diz que eles tinham nuvens, mas nunca chuva. Por quê? Porque só chove em Canaã. Fala para o seu irmão assim: só chove em Canaã, irmão. Por que, pastor, não chove no Egito? Porque lá no Egito não tem bênção de Deus. Fala para o seu irmão: no Egito não tem bênção de Deus. Mas por que também não chove no deserto, pastor? Porque o deserto também não é lugar de vida. Deserto é lugar de teste, é de luz. A sombra no deserto. Pastor, mas por que não vai chover no deserto? Porque em vez de chuva, Deus vai mandar o maná do céu para você comer no deserto, irmão. Deus vai fazer a água brotar da rocha para você depender exclusivamente dele. Mas não há chuva. Só vai ser chuva quando você entra na posição de vencedor, quando você entra em Canaã. No deserto ainda, muitas vezes nós estamos confiando no merecimento próprio, nós estamos confiando em nós. Essa é a única coisa que a lei pode fazer. A lei pode trazer sombra da nuvem sobre você, mas a lei nunca pode trazer o quê? Chuva. A lei pode colocar a sombra da nuvem sobre você, mas a chuva não vai vir sobre você. Porque a chuva é um sinal da graça de Deus na sua vida. A chuva é um sinal quando você atravessa o Jordão, entra em Canaã, agora vai vir chuva sobre a sua vida. Só em Canaã tem chuva, irmão. Só quando nós desfrutamos da nova aliança, da graça de Deus, vai vir chuva sobre nós. A lei só vai trazer seca na sua vida. A lei só vai colocar você em terra de sequidão. Mas a graça de Deus vai colocar você na terra que emana leite e mel. Na terra que você vai colher aquilo que você plantou, que você vai morar em casas que você não construiu, que você vai tirar águas de poços que você não cavou, porque é nesse lugar que o Senhor vai levar para você. E onde que é? Canaã. Canaã é o lugar de abundante chuva sobre a sua vida, irmão. E é o lugar que nós estamos hoje. Se não está vindo chuva sobre a sua vida nesse momento, existe algo errado. Mas o que está errado, pastor? O que está errado é que às vezes você está crendo errado. Tudo que tem a ver conosco hoje na nova aliança é a maneira que nós cremos. Se você crê da maneira errada, você vai viver da maneira errada. Mas se você crê que a chuva vai vir, eu quero dizer para você, vai haver um céu inundado sobre a sua cabeça e abundante chuva vai vir sobre a sua vida, irmão. Para de olhar para você. Para de olhar para aquilo que você fez errado. Às vezes, nesse momento de seca na sua vida, você está perguntando: o que é que eu fiz de errado? Você está se examinando. Você está tentando procurar alguma coisa para você mudar. Mas para de olhar para você, olha para a cruz. Fala para o seu irmão assim: olha para a cruz, irmão. Olha para a cruz. Muitas vezes a gente só está olhando para essa nuvem que dá sombra sobre nós. O tempo de você caminhar sobre o deserto, sobre a nuvem de sombra sobre você, acabou, irmão. Você já atravessou o Jordão, você está dentro de Canaã, e dentro de Canaã você tem que comer do melhor dessa terra. Você tem que estar numa terra que chove em todo o tempo. A chuva vai vir sobre a sua vida. Você já entrou em Canaã. O Espírito Santo nos diz que a chuva está vindo sobre nós. E essa chuva é de vida, de prosperidade. Olha para o seu irmão nessa noite, olha para ele, irmão. Fala para ele assim, com autoridade. Fala: irmão, nessa noite eu quero declarar, como profeta da nova aliança, na sua vida, que o Espírito Santo está dizendo que vai haver chuva sobre a sua vida, prosperidade sobre a sua vida. Fala assim: eu declaro hoje que você não vai viver apenas debaixo da sombra da nuvem, mas você vai andar debaixo da nuvem e vai chover sobre a sua vida. Só você que crê que vai chover sobre a sua vida nessa hora, diga aleluia. Diga glória a Deus. É interessante que a chuva não é uma bênção individual. Não tem como chover apenas no irmão que está à sua direita. Não tem como chover apenas no irmão que está à sua esquerda.
Se chover sobre qualquer um que está do seu lado nessa noite, vai chover sobre você, irmão. Por quê? A chuva não é uma bênção individual, a chuva é uma bênção coletiva. Diga assim, a chuva é uma bênção coletiva. Quando chove num lugar, irmão, vai chover para todos, irmão. Pastor, mas eu estou no tempo de seca. Está todo mundo no tempo de seca aqui? Deus me livre. Tá não, né, irmão? Então, como não está, tem algum irmão que está no tempo de chuva? Cadê o irmão no tempo de chuva aí? Pelo menos uns 2 irmãos aí, meu Deus. Cadê os irmãos aí que estão no tempo de chuva? Então eu estou em paz. A chuva não vem só para um. Você está aqui dentro, você está no tempo de chuva, vai chover sobre nós essa noite também. Se esse irmão que levantou a mão está do seu lado, certamente vai chover sobre você, irmão. Por quê? Porque Deus não coloca uma nuvem só em cima de uma casa. Quando chove aqui em São João, chove só em cima de uma casa ou chove sobre a cidade inteira, irmão? Quando chove sobre a igreja, chove só em cima da cabeça do irmão ou chove sobre nós? Vai chover sobre a igreja inteira, irmão. Se a chuva está sobre a vida desses irmãos, é um sinal que a chuva está vindo sobre você nesse tempo. É um sinal que você já pode ouvir a chuva. É assim como Elias falou, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de... Está pequena a nuvem ainda, irmão. Fala para o seu irmão, está pequena a nuvem ainda, irmão. Mas o que Elias falou, irmão? Que é o quê? É um sinal que a chuva vai descer. A nuvem pode ser pequena do tamanho da minha mão. Mas a palavra de Deus diz que se certamente a nuvem for do tamanho da minha mão, é um sinal que a chuva vai vir sobre nós. A palavra do Senhor diz que Elias disse com a palavra dele que não haveria chuva sobre o reino de Acabe por 3 anos. É interessante que nós lemos esse texto aqui. Elias falou, não vai chover. E o que aconteceu? Não. Se você vê o texto em Reis, que faz essa narrativa desse acontecimento, diz que Elias, para chover, ele teve que orar. Quantas vezes, irmãos? 7 vezes. Para não chover, ele só falou. Por quê? Porque Elias falou de acordo com a aliança que ele vivia. E a aliança era o seguinte: vocês não guardarem o meu mandamento, vocês adorarem outros ídolos diante de mim. O que Deus falou? Certamente o céu vai se tornar em bronze e não vai haver chuva. No tempo de Jezabel e de Acabe, o povo estava adorando quem? A Deus ou a Baal? Baal. E o que Elias falou? Deus falou, se eles estiverem adorando outros deuses, o céu vai se tornar o quê? Bronze. Então Elias só falou, não vai chover, porque de acordo com a aliança, com a velha aliança, Deus falou que se vocês adorassem outros deuses, não iria chover. Mas o problema é que quando Elias vai orar para pedir chuva, o povo ainda continuava adorando quem, irmãos? Deus ou Baal? Por que você acha que Elias teve que orar 7 vezes para vir chuva? Porque o povo ainda estava adorando a Baal. E a nuvem de chuva não ia vir sobre só Elias, ia vir sobre quem? O povo que estava adorando Baal. E por isso que Elias, quando foi orar, ele teve que orar 7 vezes, porque ele está falando, o povo está desobedecendo a aliança, Deus, o povo está desobedecendo a aliança. Então Elias teve que orar por ele. Eles estão desobedecendo, mas eu estou cumprindo a aliança. Eu estou adorando só o Senhor, eles estão adorando a Baal, mas eu estou adorando o Deus de Israel. Estou adorando o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão. Mas Elias teve que declarar por 7 vezes essa verdade do coração dele, para vir o quê? Chuva. Mas é interessante que Tiago, nas cartas de Tiago, ele narra também essa história. Mas Tiago, ele fala o inverso do que Reis diz. Tiago diz o seguinte, que Elias teve que orar 7 vezes para não chover. Olha para você ver. Mas a narrativa diz que Elias teve que orar para chover, não foi isso? Mas Tiago diz que ele teve que orar 7 vezes para não chover. Por quê? Porque Tiago não está falando na perspectiva que Elias vivia, ele está falando na perspectiva que ele vivia. E qual que era a aliança que Tiago vivia? A nova. E o que a nova aliança diz? Que o céu está aberto, irmão. Não tem como o céu fechar mais, porque quem abriu o céu foi quem?
Cristo, o sangue precioso de Jesus. E Tiago diz o seguinte, que Elias, quando subiu no monte, ele não orou 7 vezes, ele só apenas falou uma vez. Por quê? Porque na nova aliança você não vai orar 7 vezes para a chuva vir. Na nova aliança você vai falar, certamente a chuva de Deus vai vir sobre a minha vida. E vai vir. Foi isso que Tiago disse. Mas qual que é o problema? Muitas vezes nós queremos ver na perspectiva da velha aliança. Ezequiel no capítulo 34, verso 26, olha o que a palavra do Senhor diz. Delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, farei descer chuva ao seu tempo, e serão chuvas de bênçãos. O outeiro aqui é o Monte Sião. A igreja e alguns irmãos, muitas das vezes só aparecem no culto na ceia no final do ano. Você já viu isso? Por isso é um filho muito importante na vida da igreja, irmão. Porque você tem que frequentar os cultos. Estar no culto, fala para o seu irmão assim, está no culto. É estar na chuva. Mas muitos irmãos não entendem isso. Porque eles não conseguem desfrutar de muitas bênçãos que estão acontecendo na vida da igreja. Porque eles não estão levando o quê? Chuva. Olha o que a palavra do Senhor diz lá em Isaías 55:10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecunde, e façam brotar, para dar a semente ao semeador, e pão ao que come. Deus dá tudo como semente para nós colhermos, irmãos. Muitas das vezes é mais fácil você ficar pensando, ter a mentalidade do mundo, não, eu vou jogar na Mega Sena para ganhar alguns milhões, para me comprar tudo, para mim já comprar já a terra pronta, tudo plantado. Às vezes tem crente que pensa dessa forma. Mas sabe como que você vai aprender a colher, irmão? Quando você entender que você tem que receber a semente. Fala para o seu irmão, você tem que receber a semente, irmão. E o que é a semente, irmãos? A semente é a palavra de Deus. Tem coisas que só vai colher na sua vida se a semente tiver o quê? Plantada. Então tudo na sua vida é uma questão de semente. Essa semente ela precisa ser plantada e ela precisa ser regada por meio da palavra. Por isso que Isaías 55:11 diz o seguinte: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Então a chuva de Deus vai liberar sobre você nesses dias, é a palavra de Deus. A chuva que Deus vai mandar é a palavra. Fala para você assim, a chuva que Deus vai mandar é a palavra. O que é a palavra, irmão? É semente. É a semente de Deus que está sendo liberada sobre você. Então, se você decidir crer e semeá-las no tempo de chuva, o que vai acontecer? Elas vão nascer. E no tempo certo elas vão germinar e você vai colher. Então eu quero dizer para você, peça a chuva no tempo da chuva, irmãos. Então, esse que é o mistério da oração. Deus ele quer que nós pedimos para Ele no tempo que nós temos que pedir. Deus ele quer se relacionar comigo, com você, através da sua bondade. É interessante que Deus precisa de alguém. Deus precisa de você, ser sincero. Deus precisa de alguém. Mas Ele decidiu fazer junto conosco. Através da onde? Da oração. Quando você crê, você está cooperando com Deus. Deus ele cura, Ele prospera, mas Ele deseja um relacionamento. Você não pode colher sem semear. Fala para o seu irmão assim, você não pode colher sem semear. Dá um chacoalhão no ombro do seu irmão assim. Fala para o seu irmão, semear é se envolver, irmão. Semear é se envolver. Semear é você decidir plantar. Sabe? É um desperdício da sua vida você querer viver apenas para o Cronos. Você vai viver um tempo aqui nessa terra e você vai deixar de plantar para a eternidade. O que você vai colher no Kairos só depende de você, porque você tem que decidir o quê? Plantar no Cronos. Vai chegar o dia que Jesus vai voltar e você não vai ter mais tempo, você vai estar como um ladrão na cruz. Ele pediu para entrar onde? No reino. Mas o que Jesus disse para ele? Você não vai estar no reino, você vai estar onde? No paraíso. Por quê? O reino é o lugar para aqueles que se envolveram e plantaram. O ladrão não teve tempo do quê? De plantar.
Só colhe no Kairós aquele que plantou no Cronos. Diga comigo assim: só colhe no Kairós quem decidiu plantar no Cronos. Se você não decidir plantar hoje, irmão, não tem como você colher na eternidade. Nós só vamos colher na eternidade que nós decidimos plantar agora, nesse tempo que nós estamos vivendo. Então Deus, Ele quer que você coopere com Ele. Você não pode colher sem semear. Então no tempo da chuva, peça a chuva. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer abençoar você. A palavra do Senhor diz que nós já somos abençoados. Se você pedir com fé, sem duvidar, o Senhor vai te dar. Fala para você, se você pedir com fé, sem duvidar, o Senhor já te deu, irmão. Ele diz que para nós não pedirmos apenas, irmãos, mas para nós pedirmos com confiança. Fala para o seu irmão, peça com confiança. A palavra do Senhor diz em Daniel, no capítulo 9, no verso 2 e 3. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para busca com oração e súplicas, com jejum e pano de saco e cinza. Daniel sabia, irmãos, que viria o fim do cativeiro. E justamente porque ele sabia, a palavra do Senhor diz que ele orou. Jesus está voltando, o noivo está voltando e certamente o noivo vem, amém, irmãos? Mas será quando o Espírito e a noiva estiverem clamando juntos? Nesse tempo a palavra do Senhor diz que nós temos que todo dia dizer o quê? Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que quando Daniel viu o Kairós, Daniel orou. E este é o que? Um tempo de chuva. Então eu quero desafiar você a orar nesse tempo, porque é o tempo de chover sobre a sua vida, é o tempo de chover sobre a nossa vida, irmãos. E a chuva, a última coisa que eu quero falar para você, a chuva tira a máscara. Fala para você assim, a chuva tira a máscara. Por que a chuva é importante? Porque se você estiver debaixo da chuva de maquiagem, o que vai acontecer com a maquiagem? Ela vai ser tirada. Quando nós recebemos a chuva sobre a nossa vida, as máscaras caem. Por quê? Porque é um tempo de nós sermos livres da justiça própria. Porque é o tempo de nós recebermos o quê? A favor. Deixa eu fazer uma pergunta para você, irmão. Se Jesus, Ele decidisse cuidar da vida dele, o que seria de você? Onde você estaria? Pergunta ao seu irmão, se Jesus decidisse cuidar da vida dele, se isolasse, o que seria da sua vida? Jesus decidiu, vou dar um tempo para mim agora. O que seria de nós, irmãos? Onde você estaria? Se Jesus decidisse dar um tempo para Ele cuidar das coisas dele, certamente nós íamos queimar na eternidade no lago de fogo. Mas Jesus decidiu olhar para mim e para você. E Ele não decidiu cuidar das coisas dele, mas Ele decidiu cuidar das coisas de Deus. Nós não estamos aqui para cuidar das coisas dos homens, nós estamos aqui para cuidar das coisas de Deus. Eu não estou aqui para cuidar das minhas coisas, mas eu estou aqui para cuidar das coisas de Deus. Porque se o próprio Jesus decidiu cuidar das coisas do Pai, não das coisas dele. E sabe o que é o problema maior? Você, fala para o seu irmão assim, você faz parte das coisas de Deus. Irmão, nós éramos um ser tão desprezível, um ser que não merecíamos o perdão. Jesus tinha tanta coisa para fazer, e Jesus decidiu olhar para você. E quando Ele decidiu olhar para você, o que Ele encontrou em você? O que Ele encontrou em você, irmão? Seja sincero. O que Jesus encontrou em você? O que tinha de bom em você? Nada. Não tinha nada de bom em você. Por isso que Filipenses no capítulo 2, a palavra do Senhor diz que haja em nós o mesmo sentimento que houve em... O mesmo sentimento. Qual que é o sentimento, irmão? Que sendo o quê? Deus.
não teve usurpação de ser igual a, abriu mão da sua glória, abriu mão do seu trono, decidiu cuidar das coisas de Deus, decidiu se esvaziar da sua majestade, da sua glória, para olhar para você e para dizer: vocês viveram por muito tempo de seca, mas eu quero dizer para você, através do meu sangue, a chuva vai vir sobre você. Hoje a chuva só vem sobre nós, porque a primeira chuva que veio foi a chuva do sangue de Jesus lá na cruz do Calvário. Porque Jesus derramou o sangue lá na cruz. A chuva hoje está disponível para nós, irmãos. A chuva está disponível para você. Então nós só podemos ser livres da justiça própria se nós recebermos o quê? Favor. Não há espaço para glorificar um homem quando é Deus que faz. Então a chuva vai fazer o quê? Que nós nos posicionemos. A chuva vai fazer a gente tirar a passividade. Vai fazer nós corrermos. Por quê? Porque nós que temos que decidir completamente. Fala para o Senhor assim: você não pode fugir da chuva, irmão. Tem como fugir da chuva, irmão? Tem ou não tem? Pastor, mas eu comprei um guarda-chuva, entrei debaixo do guarda-chuva, mas parou de chover? Você achou a primeira casa que tinha a porta aberta, entrou correndo, parou de chover? Não tem como fugir da chuva. Balança o seu irmão, fala: não tem como fugir da chuva, filho. Quando Deus resolve abençoar você, não tem como você fugir da bênção de Deus, irmão. Quando Deus decide derramar a chuva dele sobre você, não tem como você fugir da chuva de Deus. Fala para o seu irmão: você não pode escapar, irmãos. Fala assim: a chuva vai vir sobre você. Se coloque de pé onde você está. Você já correu debaixo da chuva? Quem já correu debaixo da chuva aqui? Quando você choveu, quando você correu, o que aconteceu? Você molhou menos ou molhou mais? Molhou mais. Porque o pingo da chuva bate em você e espalha, né? Então não tem como você correr, irmão. Fala, Senhor, não corra da chuva não, irmãos. Olha que a palavra do Senhor diz em Joel no capítulo 2, no verso 23 e 24. Alegrai-vos, pois filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e seródia, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo, restituir-vos os anos que foram. Eu quero dizer para você, a chuva de Deus vai restituir o tempo perdido na sua vida, irmão. No Cronos você perde e não tem como você voltar atrás. Mas no Kairos o Senhor restitui para você. Talvez o diabo tenha roubado dinheiro, tenha roubado saúde, tenha roubado algo na sua vida, relacionamentos. Mas eu quero dizer para você nessa noite, o Senhor vai derramar chuva seródia sobre a sua vida. E o Senhor vai restituir sobre você. Porque chegou o tempo do Kairos de Deus na sua vida. Não tem como você fazer chover. Fala para o Senhor assim: você não faz chover, irmão. Por que você não faz chover? Porque chover não é uma obra humana. Você apenas pede e entra na chuva, irmão. Então chegou o tempo de você entrar debaixo da chuva e se encharcar, irmãos. A promessa de Deus para você hoje, que o Senhor vai restituir para você.